Olá, que a bênção de Deus em Jesus Cristo esteja sobre todos nós nesse dia. Sou o pastor Abraão Demétrios e nesse dia estarei compartilhando com você a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, conforme nos é apresentado na carta aos Romanos, no capítulo de número 9. A palavra do Senhor nos diz assim: como está escrito, amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. É isso que diz o versículo de número 13. No versículo 15, a palavra do Senhor nos diz assim: pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Amém. Nós estamos diante de um texto que ele não é lá muito difícil de o compreendermos, de o entendermos, mas é difícil de aceitar, porque o homem, por natureza, ele quer ser o soberano da sua vida. O homem, por natureza, ele quer se sobressair, se colocar por cima, e aqui esse texto, ele joga por terra o orgulho do homem, o orgulho da humanidade que é contra o ser de Deus. Aqui nós nos deparamos com a verdade do que diz respeito à soberania de Deus. Um Deus que é soberano, um Deus que é um verdadeiro Senhor, o Deus que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, segundo a sua sabedoria, segundo a sua soberania. Ele é aquele que decreta, Ele é aquele que faz escolhas, Ele é aquele que determina verdadeiramente e principalmente no que diz respeito à salvação. Antes que os gêmeos Esaú e Jacó tivessem feito qualquer bem, o Senhor já havia dito para que o propósito da eleição ficasse firmado: amei a Jacó, aborreci-me de Esaú. E tem gente que não aceita essa palavra do Senhor. Existem muitos que querem se aproximar da palavra de Deus, mas quando chega nesse ponto, buscam distanciar-se justamente por conta do orgulho humano, o orgulho que quer se sobressair diante da soberania de Deus. O Evangelho, ele lança por terra o orgulho humano. Eu e você, nós não somos os nossos autossalvadores, nós não nos salvamos, nós não temos autorredenção. Eu não posso me redimir, você também não pode se redimir. Nós não podemos nos salvar por nós mesmos, pela nossa força, porque nós assim o determinamos, porque assim nós escolhemos. Não! Quem escolhe, quem determina para a salvação, quem realiza a salvação é Deus. E aqueles que por Deus não foram escolhidos, aqueles que por Deus não foram conduzidos para que se aproximassem deles, eles não estão nem aí. Se você é alguém que se importa com essa mensagem, se você é alguém que em certa medida se incomoda ou é de alguma forma comovido por essa verdade aqui apresentada, é bem possível que você seja alguém que Deus determinou amar. Alguém que, como está escrito, repetindo o versículo 13, amei a Jacó, porém aborreci-me de Esaú. Talvez você seja alguém que Deus foi do seu agrado destinar o seu amor. Não o amor geral, porque o amor geral de Deus é derramado sobre todos. O sol nasce sobre todas as pessoas desse mundo. A chuva cai sobre todos. As estações vêm sobre todos de modo geral. Mas existe um amor especial de Deus. Um amor que Ele direciona para alguns dentre o gênero humano. O gênero humano, a raça humana, eu e você e todos os homens que existiram, que existem, que virão a existir, nós somos caídos em pecado. Por natureza, nós nos rebelamos contra Deus, nós nos encontramos na condição de inimigos de Deus, mas aprove a Deus, dentre o gênero humano, dentre a multidão de pessoas,
de toda essa história da humanidade, aprove a Deus escolher amar algumas. E essa é uma verdade da palavra de Deus. O Senhor, de modo especial, destinou um amor especial para alguns dentre o gênero humano. E uma boa pergunta é: será que eu sou um eleito? Será que eu sou alguém que Deus escolheu amar? Será que eu sou alguém que Deus foi do agrado de Deus, foi da vontade de Deus usar de compaixão e de misericórdia para comigo? A palavra do Senhor diz: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia. Deus não é obrigado a nada no que diz respeito àquilo que eu quero e àquilo que você quer. Deus faz o que quer, como quer, da maneira que quer, porque Ele é soberano. Ele é soberano, Ele é Deus. Às vezes o homem esquece disso, às vezes o homem pensa que é Deus, às vezes a criatura quer se colocar no lugar de Deus e dizer eu mando, e dizer eu determino, inclusive nos arraiais, nos ajuntamentos que de alguma forma são vistos como igrejas, que na verdade não são. Existem alguns ambientes em que o líder religioso diz: determine, chegue para Deus e lhe dê ordens, coloque ele no canto da parede e diga eu determino. Nós não determinamos nada. O homem não pode determinar nada. Quem determina é Deus. Quem ordena é Deus. Quem decreta é Deus. Deus é o Senhor e nós somos criaturas que precisam serem feitas filhos por meio do seu amor, que elege, que chama, que aproxima dele e que opera em nós e em nosso coração de modo que nós possamos passar a receber a Cristo pela fé. E daí então nós passamos a ser filhos de Deus, como diz lá o capítulo 1 do Evangelho de João, no versículo de número 12. A palavra do Senhor aqui continua dizendo: assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus da sua misericórdia. É o que diz o versículo 16 do capítulo 9 aqui da carta aos Romanos. Essa é uma verdade bíblica que glorifica a Deus, que exalta a Deus, que confere a Deus aquilo que lhe é próprio de direito, que é a glória. Ele diz: minha é a honra, minha é a glória. Eu não vou dá-la a outros. A glória pertence ao Senhor. Não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus de graça, usar Deus de misericórdia, usar Deus de compaixão para com aqueles que Ele assim quiser usar de compaixão. Porque a Escritura diz, no versículo 17, porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo tem Ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. E aqueles que são endurecidos são aqueles que desejam serem endurecidos. Se você é alguém que não está buscando a Deus, é porque você quer esse caminho. A soberania de Deus não retira do homem a sua responsabilidade humana. Nós somos responsáveis pelos nossos atos, pelas nossas ações, pelas nossas escolhas. Por natureza, nós já nascemos escolhendo o mau caminho. E é necessário que haja uma intervenção divina para que possamos escolher pela graça de Deus, não por mérito nosso, mas pela graça de Deus que primeiro chega na vida do homem, e podermos então ir a Cristo, porque Ele nos escolheu primeiro, porque de primeira mão Ele usou de misericórdia para conosco, porque Ele aprove a Ele ter compaixão da nossa vida. Que Deus nos abençoe e que tenha misericórdia das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.